Oi mundo! Hoje eu voltei para falar sobre assuntos importantes da psicanálise, assuntos importantes hoje da medicina, da psiquiatria. Hoje eu voltei para contar um pouco sobre uma prática, um dispositivo de ensino e clínico muito interessante que é a apresentação de paciente. Ele é um dispositivo que existe pouca literatura comparada com várias outras coisas que nós temos dentro da área da saúde, e é uma coisa também pouquíssimo abordada aqui no YouTube. Mas para poder falar sobre esse tema, é necessário que, antes de tudo, eu faça um breve apanhado da história da psiquiatria, começando ali por Philippe Pinel e pelo Jean-Étienne Esquirol. Os dois, eles acreditavam que um, o tratamento da loucura, os tratamentos dos doentes de nervos era algo possível, porque antes deles se tinha uma questão apenas de isolamento, uma questão de asilar no sentido de exílio. E a partir deles, que são os pais da psiquiatria moderna, se tem uma outra compreensão do que seja o tratamento. Tanto que os dois concebem ali a ideia de que é para se escutar um pouco o paciente, mas também colocá-lo em coisas cotidianas, experiências cotidianas desde a qual eles seriam educados, eles seriam levados a abrir mão desses automatismos, dessas coisas que não estavam tão certas. No vídeo de hoje, o que é importante a gente saber é que em 1817 a gente já tem o primeiro indicativo do que seja uma apresentação de paciente, que logo mais eu vou entrar em detalhes. Mas já o Esquirol é o que abre as portas para este espaço. Depois, historicamente, a gente vai ter uma leva de psiquiatras que eles são muito mais organicistas, eles estão procurando o órgão, eles estão vendo onde no corpo está tendo essa patologia, o que no corpo está fazendo a pessoa, esse doente de nervos, estar do modo como está. E ali a gente tem um grande nome que é o Griesinger, um primeiro dos organicistas nessa procura do órgão problemático. E, bom, um aspecto já importante de se colocar é que parte do tratamento da época ele era bastante comportamental, se pode sim dizer. A correção ela era feita de modo muito violento, para dizer o mínimo, e o Foucault vai trabalhar bastante essa ideia de que basicamente se torturava o enfermo para que pudesse ele aprender que a realidade dele não estava correta e assim ele entrar no laço social como os outros entendem como laço social, como realidade. E é nessa metade do século XIX que a gente tem o Charcot, que não era um psiquiatra, ele era um neurologista e ele foi o mestre do Freud. Então, o Freud neurologista, então é o Freud que ainda não entrou na questão uh, da psicanálise, na questão assim, que realmente vai deixar ele famoso. Ele vai se envolver bastante com o Charcot e os seus estudos da época. O Charcot, por ser um neurologista deste período, ele era bastante organicista, ele estava em busca do órgão, dessa coisa onde no corpo estaria o problema, assim poderíamos solucionar. Porém, entretanto, a pesquisa do Charcot, ela era sobre as histéricas, e essa investigação entre o que eram as paralisias causadas por histeria e as paralisias causadas por motivos orgânicos, que já em 1885 ele já consegue fazer essa distinção. O próprio Charcot nos contando que a paralisia histérica, ela vem ali de uma questão traumática, de um traumatismo, de uma vivência na qual o sujeito ele ficou. Isso é bem interessante porque ainda não se tem psicanálise, ainda não se tem todo esse estudo mais aprofundado do que seja a psique, mas algo já se desenhava nesse sentido social, de vamos ver aí essas diferenças, o que um trauma, por exemplo, é capaz de causar,
O Charcot também ele é muito marcado por uma questão de deslocar os doentes de seus pavilhões para salas de apresentação, para salas de os auditórios, no qual ah, estava sendo usado na época e que a gente vê em alguns filmes, essa questão de aulas abertas, né? Vamos abrir a pessoa na frente de um público, com várias cadeiras. E o Charcot, ele passa então a apresentar os seus pacientes, fazer apresentações de pacientes na frente de várias pessoas, teoricamente eruditos, escritores, né? A questão é que o Charcot, ele se valia de métodos, no mínimo, questionáveis, e a apresentação de Charcot tinha um aspecto muito circense, então era muito mais mostrar a coisa, causar uma crise para que todos pudessem observar a crise e talvez ali pensar alguma coisa a partir dessa crise. Mas então, basicamente, torturar a pessoa em bom português, porque se causava ali um breakdown, né, um acesso no qual ela ia mostrar os sintomas dela. E um dos caminhos que o Charcot usou depois foi a questão da hipnose, então um quadro super importante que Freud inclusive vai ter uma reprodução desse quadro em um de seus escritórios, é justamente a da mulher sendo hipnotizada na frente de vários outros homens brancos alunos dele na época. Bom, nesse quesito, a história não foi muito legal com Charcot, entendeu ele como sendo o grande mestre da loucura, abre aspas, o personagem mais altamente simbólico de abuso de poder médico. O Foucault também vai definir ele como o Foucault vai colocá-lo junto com Esquirol e Pinel, justamente por causa desse local organicista, né? Então do órgão, da matéria-corpo e não tanto a psique, e dessas apresentações muito públicas com o objetivo de demonstração da coisa. Então a história não foi muito legal com ele. Entretanto, para o Freud foi extremamente importante ele, numa carta à sua esposa, na verdade sua futura esposa, porque eles ainda não tinham casado, ele já vai falar que a vida dele, a concepção dele está mudando completamente. Então isso pra gente é, assim, muito importante, o quanto o Charcot teve uma inscrição importante no Freud. O Freud em si, ele só vai ter 2 apresentações de paciente, uma em 1884 e uma em 1886, sendo que ali era o Freud neurologista, num caso de meningite e outro num caso de histeria masculina. Depois, o Freud vai escrever que à época ele era um neurologista, ele nada sabia sobre as patologias das neuroses e que hoje, né, ele escreve hoje, ele já tem outras concepções, outros entendimentos. Uma outra pessoa, um outro expoente bastante importante para a história das apresentações de pacientes foi o Clembaud, de 1934, que este vai ser o mestre de Lacan, então, muito importante hoje. Ele entendia que este processo, a compreensão dos fenômenos, ela se dava pela repetição, que era necessário ver quanto mais vezes a coisa, que era necessário ali ver e rever a coisa para poder aprender-se dela, para poder descobrir esta lógica ainda um tanto quanto organicista. Então Clembaud, ele era chefe da enfermaria especial de alienados da prefeitura policial, local no qual ele tinha que decidir se as pessoas, delinquentes, criminosos, prostitutas, deficientes, vagabundos, eles iam não ser internados em manicômios ou eles iam ter outros destinos. E no que diz respeito ao Clembaud, ele se utilizava também dessa maneira de testar um pouco os pacientes para ver ali sua verdade, sua realidade, né? Não é bem este o termo que ele vai usar, mas aqui nos cabe. Ele entendia que a maneira era uma maneira intrusiva, então algo de fora vinha, algo automático,
E que bom que se supunha que esse automatismo, ele diz respeito fora do psiquismo, ele diz sobre o corpo, que o próprio corpo ele tem algo automático. E ali a gente entende ainda o quanto ele tá nessa coisa do corpo, coisa que o Freud já tinha abandonado, porque o Freud, quando ele faz a passagem de neurologista para psicanalista, ele tem um momento de virada que ele fala: putz, não adianta perguntar para o neurônio, não adianta perguntar para o corpo onde está o problema, é muito mais o psiquismo, o aparelho psíquico, é muito mais essa organização que ali rege a pessoa, rege o sujeito. Mas o Clembeau, ele ainda não está neste lugar, embora ele venha depois do Freud, né? Ele é 1930, então Freud está desenvolvendo a psicanálise, o Clembeau ele está fazendo os corres dele também. Ele não exatamente provocava crise no paciente, mas ele buscava um papel ativo, ele se valia de qualquer método, inclusive muitos questionáveis, para poder emocionar a pessoa, para que a pessoa pudesse ali admitir o seu problema, né? Admitir a sua condição e ser um dos lugares de tratamento, então, que começaria o tratamento. Nesse sentido, a prática do Clembo ainda era muito uma prática de inquérito, de escrutínio para receber uma confissão. Esse termo confissão ali remete a todas essas da psiquiatria clássica. Então, Pinel, Esquirol, Charcot, porque era como se ao doente, entre aspas, confessasse, ali começa o trabalho. Confesso que sou louco e por isso as coisas mudam. É importante salientar que em 1952 lança-se o primeiro DSM-5, então organiza-se ali a junção dos sintomas a um guia, né, um manual. E isso, por vezes, no entendimento da psicanálise, limita o sujeito bastante. E também tem um papel muito importante na história atual, porque o DSM ele é utilizado também bastante como se classifica para então poder se medicar. Entretanto, em 1932, uma pessoa está ali, tá ali junto com o Clembo, que é na época o estagiário Lacan. Então, Jacques Lacan, em 1932, ele vai atender o caso da Aimee e ele vai escrever a tese dele, que é da psicose paranoica e suas relações com a personalidade, também realizando uma apresentação no hospital. E com os presentes, ele percebe que tem esses traços delirantes nessa paciente. Ele fala: ops, tem algo aí a mais. Então, Lacan percebe o quanto esse dispositivo de apresentação de paciente, o quanto levar um paciente à frente de um público pode trazer algumas coisas a mais, alguns benefícios para ambos os lados, caso ele seja feito com algum critério, alguma organização, alguma coisa ali que o organize e não deixe o selvagem. Então, a prática do Lacan enquanto apresentação de pacientes, ela vai aumentar bastante, principalmente no departamento de psicanálise da Universidade de Paris 8. Entretanto, é importante dizer que o Antônio Quinet, um grande psicanalista e escritor, vai falar que o Lacan subverteu completamente a apresentação de paciente. Ele, inclusive, ele terminava as apresentações perguntando aos sujeitos: tá, e o que você quer para o futuro? Ou seja, enlaçando ali o sujeito para esse adiante, o que você quer fazer, né? E daqui em diante? E agora? Um ponto que é super importante a gente colocar é que o Lacan, ele tem uma questão ali de estudo, uma questão de prática, uma questão de clínica nas psicoses. O Freud vai até as neuroses e deixa aberto as psicoses, como eu mostrei e falei em outros vídeos. E a apresentação de paciente é um dispositivo que ela tem efeito justamente por conta das estruturas muito maior nas psicoses, um efeito ali de que este encontro ele pode sim fazer um corte, fazer
uma inscrição fazer uma mudança muito grande na organização do sujeito. Isso para nós é bem interessante, bem importante do ponto de vista clínico e não mais só de passagem, ou seja, didática, porque a grande crítica aos psiquiatras antigos é, pô, vocês estão fazendo esse show todo, vocês estão torturando alguém porque vocês estão usando métodos bastante questionáveis e ainda não tem benefício para a pessoa. Caramba, né? É difícil defender qualquer coisa. A questão é que na apresentação de paciente do Lacan, ele vai ali reconstruir a posição do sujeito. Então, ele abre mão da noção de pensamento intrusivo, de diagnóstico, de tudo. Ele se senta com alguém que, na maioria das vezes, ele não conhecia, né? Era escolhido pela própria equipe, como hoje é feito várias vezes. Alguém da equipe do hospital escolhe a pessoa e leva para ser entrevistado. E aí o discurso está na lista. O Lacan pergunta, bom, me conte sobre você. E a pessoa narra sobre a própria vida, ela narra sobre aquilo que lhe é importante, narra sobre suas questões. Não se tem ali uma tentativa de criar um surto, não se tem a tentativa de obter um aspecto específico nessa investigação. Se tem muito uma questão de escuta, deixa o sujeito dizer sobre ele, deixa o sujeito dizer sobre aquilo que o acomete. Nisso, o público, que é esse contingente que está vendo a apresentação, ele funciona como respaldando a fala do sujeito, né? Do sujeito que está ali internado. Então, bom, o sujeito está no hospital psiquiátrico, ele está ali internado, ele tem seus atendimentos e afins, mas ele é convidado para ser entrevistado por alguém. Nessa entrevista, ele chega a um auditório, uma sala que tem mais pessoas, na qual ele é entrevistado desde esse lugar, quando feito pela ética da psicanálise, desde esse lugar despretensioso, teoricamente, no sentido de me conte sobre você, me conte sobre a sua realidade, evitar ao máximo a noção de eu entendi. Não, eu não entendi, me conta mais com as suas palavras, me conta mais sobre o seu delírio, me conta mais de ti, me conta do seu universo, mas o que é isso? Não tomando nada como não, entendi do que esse sujeito padece, eu entendi do que ele sofre, muito pelo contrário, levando a dizer mais e mais. A presença do público respalda este dizer, né, no sentido de você não está só. Ela limita as intervenções do entrevistador, no sentido de que ali funciona também como uma válvula de não abuso, e principalmente como um olhar externo para se algo fugir ao entrevistador, depois vai ser discutido. Porque uma das principais questões que o Lacan vai colocar como uma apresentação de paciente, e que hoje é o que é um dos principais argumentos para ter elas, é que vamos discutir em equipe. E em equipe no sentido tanto com a equipe do hospital, e aí as enfermeiras, os médicos, o pessoal da administração, todos são convidados a estarem, assim como outros psicanalistas, outros membros da área da saúde, para que se tenha diferentes olhares, diferentes discursos sobre áreas do saber, sobre aquilo que foi apresentado, sobre o caso, não distante, não por acaso. Geralmente em apresentação de pacientes se escolhem casos que são graves ou casos que assim não se tem muito uma noção de para onde ir com eles, para que se possa pensar em grupo sobre isso. Para que se possa, depois da apresentação do paciente, todos agradecem, né? Ele volta para o pavilhão, no caso, para onde ele está internado, e todos discutem o que viram ali, o que escutaram ali, da onde viram. Depois a equipe médica passa algumas informações a mais sobre o dia a dia, sobre isso, e se discute possíveis encaminhamentos, ou seja, se pensa em possibilidades, direções de tratamento, como diz o Lacan, que talvez não aparecessem caso estivesse circunscrito a só uma pessoa.
caso esse caso aparecesse só na narração de alguém. Porque se eu atendo um caso e eu narro ele, né, eu escrevo sobre ele, terá a minha lente nessa escrita, terá ali o meu espaço do que eu vou colocar, do que eu não vou, como eu percebi, como eu deixei de perceber, até de maneira bastante inconsciente. Agora, no momento que é dado aos olhos de todos esta narração e quem narra é o próprio sujeito, bom, ali uma construção realmente nova, uma construção realmente fascinante, ela é possível de acontecer. Então, a apresentação de paciente, hoje ela é um dispositivo tanto odiados por alguns, quanto ela é bem vista por outros. Ela tem um histórico de muita violência, ela pode ser realizada e possibilitar alguns avanços. Em 2005, o Conselho Federal de Psicologia, salvo melhor juízo, se é o federal, lançou uma carta aberta em repúdio à apresentação de paciente por causa do histórico, né? E da luta antimanicomial, assim como, bom, nos períodos da luta antimanicomial, nos períodos de Woodstock, em maio de 58, a apresentação de paciente também foi muito rechaçada. E nisso a gente tem autores como Foucault, que, bom, não defendem. Mas nessa nova modalidade proposta pelo Lacan, nessa modalidade na qual não se quer extrair uma verdade, não se quer provar um ponto, na qual o médico não vai atuar ali como um mestre, como este que sabe o saber, mas vai devolver ao sujeito a possibilidade dele dizer sobre si, dizer sobre a sua experiência, na frente de uma plateia, na frente de vários outros que podem escutar ele, que pode chancelar a existência dele e aí sonhar com futuros possíveis. Isso pode, de fato, ser um bom desdobramento. Bom, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Foi um vídeo mais longo do que o meu usual. Espero que tenham gostado. Quem gostou ou não, compartilhe, dê like, comente. E é isso, até a próxima.